Abramos a palavra do Senhor em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Eu quero ler de início apenas um versículo da palavra do Senhor, que é o verso de número 35. Mateus, capítulo 24, o verso de número 35, que nos diz assim a palavra do Senhor: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vou repetir: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O tema desta noite: questões e princípios inegociáveis. Questões e princípios inegociáveis. É o tema desta noite, em nome de Jesus. Veja que a palavra do Senhor está dizendo que o céu e a terra hão de passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Quais são as questões e princípios inegociáveis? Desde a fundação do mundo e até quando o mundo deixar de ser mundo. Quais são as coisas que jamais podemos negociar? As questões são os princípios que são inquebráveis, que jamais poderão cair por terra. Haja governos, haja direções, vem governo, vai governo, vem ano, vai ano, décadas, mas quais são essas questões e princípios? Falei aqui rapidamente que nós vamos, amanhã, dia 31, celebrar no Brasil e no mundo 505 anos da Reforma Protestante. Quantas coisas aconteceram ao longo de 505 anos? Quantas gerações passaram? Quantas gerações foram? E hoje nós estamos aqui na presente geração. Daqui eu creio também a 500 anos, nós também vamos passar daqui a 500 anos, né? Não mais estaremos aqui. Outras gerações virão, mas há algumas questões que jamais vão mudar. Eu gostaria de compartilhar com você algumas delas neste momento. Sei que nesse dia todos nós estamos preocupados com o resultado das eleições, que ainda continua, não tem o resultado final ainda, tudo apertado, mas concentre agora no culto em Deus. Embora nossa mente é levada, para o outro lado, mas vamos concentrar na palavra do Senhor, nas coisas de Deus nessa noite, em nome de Jesus. E o primeiro princípio, a primeira questão que podemos dizer que é uma questão de um princípio inegociável ou inquebrável, é este aqui: nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Amém, irmãos? A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. O que aconteceu há 505 anos atrás, em 1517, quando aquele homem chamado Lutero, ele chamava a igreja de volta à palavra do Senhor, chamava as pessoas de volta à Bíblia, porque havia muitas coisas, muitos usos e costumes, muitas invenções, muitas fabricações da mente humana, da alucinação humana, da mente humana, que estavam fugindo da palavra de Deus. E Lutero, então, só lembrando rapidamente a Reforma Protestante, ele redescobriu o Evangelho, ele redescobriu a Bíblia, e ele traduziu a Bíblia no linguajar do povo, linguajar simples. E as pessoas começaram a conhecer a palavra, começaram a ouvir a palavra. Lutero pagou com a sua vida,
mas antes foi-lhe dado a oportunidade de renunciar tudo o que havia falado, tudo o que havia escrito, tudo o que havia narrado, mas ele disse: eu não posso ir contra a minha consciência, eu não posso ir contra os princípios da palavra de Deus. Mas se alguém conseguir provar e me convencer que eu estou errado, à luz da Bíblia, então eu posso renunciar os meus escritos, as minhas falas, as minhas pregações. E ninguém conseguiu, porque ele estava firmado na palavra de Deus. Passará o céu e a terra, diz aqui, porém as minhas palavras não passarão. Ao olharmos para a Bíblia, ela mesma vai dizer para nós, de forma tranquila, de forma poderosa e maravilhosa, que toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, com este propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que toda a Bíblia é inspirada por Deus, está ali o texto sagrado. Toda ela é inspirada por Deus. É de Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Havia uma indagação, um questionamento na época da Reforma, se a Bíblia contém a palavra de Deus, ou se ela é a palavra de Deus. Quando fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que além da palavra de Deus, ela também contém outras coisas. Palavra do homem, as filosofias, ideologias. Aí fora um grupo de teólogos reunidos e chegaram à definição e à conclusão: a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. E quando eu digo que ela é a palavra de Deus, ela é de Gênesis ao Apocalipse. Toda ela é inspirada pelo Senhor. Se eu preciso de ensino, de repreensão, de correção, de educação, se eu quero ser perfeitamente habilitado para toda boa obra, eu preciso me voltar à palavra do Senhor. Este livro é um livro poderosíssimo, este livro é um livro maravilhoso. Perceba pela história quantas pessoas tentaram destruir a Bíblia, quantas pessoas tentaram queimar as Bíblias, impedir a impressão das Bíblias, mas nós a temos hoje em mãos, este livro santo, este livro poderoso. Ela ainda nos diz para nós, lá em Apocalipse 1:3, que é bem-sucedido, bem-aventurado, mais que feliz, aqueles que leem, ouvem, guardam e praticam. Diz lá, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você precisa ouvir, ler, guardar e literalmente também praticar, logicamente, o poder da palavra do Senhor. Veja lá em Atos 5:29, Pedro estava pregando a palavra do Senhor. Pedro estava anunciando a mensagem de Deus. E disseram para Pedro que não podia pregar a palavra de Deus, que tinha que parar com a pregação, parar com os ensinamentos. E ele disse, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa obediência não é aos homens, a nossa obediência é a Deus. O que Pedro está ensinando para você e para mim? Qualquer lei que venha surgir, qualquer coisa que venha ser colocada, que lhe impeça ou que seja contrária à palavra de Deus, nós rejeitamos e nós ficamos com a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nosso compromisso é com a Bíblia.
E as pessoas não querem saber da Bíblia. As leis que surgem, decisões, muitas delas, são contrárias à palavra de Deus. Mas a igreja tem que afirmar que nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo das Sagradas Escrituras, e se uma lei confrontar com a Bíblia, nós renunciamos à lei, rejeitamos os homens, e nos afirmamos nosso compromisso com Deus e com a sua santa palavra em Cristo Jesus. Eu já preguei recentemente aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, que diz que se alguém tirar qualquer coisa da Bíblia, ou acrescentar qualquer coisa da Bíblia, Deus vai trazer flagelos. Uma coisa que Deus tem compromisso, meu irmão, minha irmã, é com a sua bendita e ousada palavra em nome do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Não existe esse negócio de necessitar atualizar a Bíblia. O livro sagrado não muda de acordo com a época, de acordo com os costumes, de acordo com a sociedade vai mudando, a Bíblia não vai mudar. Porque é o Senhor que está dizendo aqui: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus que disse isso. E o Senhor não é mentiroso, o Senhor não mente. O Senhor não te engana. O Senhor não vai dizer: eu escrevi aquilo lá atrás, mas hoje eu estou arrependido, eu estou mudando o que eu escrevi. Não. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: se ainda que um anjo descer do céu, ou mesmo nós, venhamos a pregar um outro evangelho, nós somos anátemas, quer dizer, maldito. Então o meu, nosso compromisso é com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Você precisa dizer no seu coração que você ama a palavra, que você tem a sua vida na palavra, a sua regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Não é o que a sociedade está ditando, não são os personagens que estão falando, mas é o que a Bíblia diz. Nunca, jamais, a Bíblia vai mudar. Agora, se eu sei que ela não muda, se eu sei que ela é inquebrável, é um princípio, uma questão inegociável, então eu preciso conhecer mais a Bíblia, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso entender mais este livro. A Bíblia é a carta viva de Deus para o nosso coração, é o manual de Deus para uma vida bem sucedida, é a palavra do Senhor. Salmo 1, Josué 1, trabalha essa questão, como seremos abençoados e felizes, por guardarmos e praticarmos e vivermos a palavra. O manual de Deus para uma vida bem sucedida é a Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus. Segunda questão: salvação somente, tão somente em Cristo Jesus. Outra questão e outro princípio inegociável: não existe salvação fora de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 4, verso 22, e não há salvação em nenhum outro, não há, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação fora de Jesus. Quem está dizendo é Atos 4, 22, pregação de Pedro. Pedro ministra aqui. Se a Bíblia é imutável, se a Bíblia é um princípio inquebrável, inegociável, ela é fiel, então ela está dizendo para você: salvação somente em Jesus. A Bíblia diz, você conhece Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu voltar aqui. Não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação
é em Jesus. A salvação não é pelas nossas obras, não é por aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer, mas porque você se rendeu a Cristo Jesus e o declarou o Senhor absoluto da sua vida. Não são aquilo que podemos fazer, pois nós sabemos, já falamos, se eu pudesse ser salvo pelas minhas obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Bastava tão somente eu ser bom, bastava tão somente eu praticar algumas coisas, eu seria salvo. A Bíblia, ela é fechada nos seus 66 livros, palavra de Deus, e você precisa conhecer um após outro, A Bíblia romana tem 7 livros a mais, e um dos livros a mais, que todos eles entram em contradição com a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, fala que a esmola livra a alma do inferno. Esmola não livra a alma do inferno. Esmola não tem poder para perdoar pecados, mas somente o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então eu preciso saber, se eu quero ser salvo, se eu quero a salvação, eu preciso de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Eu vou voltar esse texto para você. Eu gostaria que você o tivesse de cor, Atos 4, 22, marcado no seu coração. E não há em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro. Olha a expressão nenhum outro, repete 2 vezes. Nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome é Jesus. A pessoa pode ser um bom religioso, ela pode praticar a sua religiosidade, mas uma religiosidade sem sentido, que não gera intimidade com Deus, que não gera vida com Deus, que não caminha na presença do Senhor e não é salva. Ela pode frequentar a igreja a vida inteira, mas se não aceitou Jesus, ela morre e vai para o inferno. Por isso ela precisa abraçar a Jesus pela fé, e saber que Ele morreu na cruz e verteu o seu sangue para nos purificar, e nós hoje estamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia está dizendo isso. Outro princípio, outra questão inegociável, que a Bíblia traz para nós, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus, é que a família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Quando a Bíblia fala do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está falando do Deus da família. E Deus faz aliança com a família. E como esta família, segundo a palavra de Deus, o livro que não muda, o livro verdadeiro, regra de fé e prática, como é uma família segundo a palavra de Deus, como é um casamento segundo a palavra de Deus, nós precisamos aprender isso. E veja que a sociedade hoje tenta, de todas as formas, destruir esse projeto de Deus chamado família. Vemos e percebemos na Bíblia, quando fala de Sodoma e Gomorra, a perversão que era, a sujeira, a podridão, a promiscuidade. O diabo se levanta contra a família, o diabo quer destruir a família, mas você precisa dizer, a família é projeto de Deus. Dizer como servo do passado, eu e minha casa serviremos ao Senhor, crer no Senhor será salvo, tu e tua casa. Palavra de Deus. Dizer que o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, faz parte de um grande projeto de Deus, chamado família. E como é constituída esta família? Por meio do casamento. Como é um casamento bíblico? Casamento bíblico, ele é, em primeiro lugar, heterossexual. Gênesis 2, 24 diz, por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. Família, casamento bíblico, é entre um homem
e uma mulher, deixa o homem, seu pai, o homem, e a mãe, e se unirá à sua mulher. Casamento bíblico heterossexual não é entre homem e homem, mulher e mulher, é entre um homem e uma mulher. Isso é o projeto de Deus na Bíblia, na palavra do Senhor. Falei Sodoma e Gomorra, repito, a perversão, a promiscuidade, tanta coisa ruim que ali acontecia, tanta coisa ruim que ali havia, e as pessoas desviando de Deus. Se você ler Romanos capítulo 1, você pode abrir a Bíblia comigo rapidamente lá, deixa eu ler para você aqui. Romanos capítulo 1, abra comigo lá por favor, deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Romanos capítulo 1, abra aí, eu leio a partir do versículo 18. Romanos 1, a partir do versículo de número 18. Romanos 1, a partir do verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, veja lá, verso 21, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Fala da torpeza, fala de deixaram a glória de Deus, fala de paixões infames, fala de coisas ilícitas, fala do homossexualismo, do lesbianismo, fala dessa promiscuidade, homem com homem, mulher com mulher, o que é contrário à palavra de Deus. Agora veja e perceba, desde o primeiro ponto, que o nosso compromisso é com a Bíblia. Um pastor em Belo Horizonte escreveu para a sua escola particular da sua igreja. O pastor Hernandes também, em Campinas, escreveu um livro, Cada Dia, há uns anos atrás, período de Natal, falando do casamento, que é entre homem e mulher. E pasmem, foram levados à justiça, onde já se viu falar que o casamento entre homem e mulher e homem, foram processados, porque as pessoas não têm compromisso com a Bíblia, mas eles afirmaram e reafirmaram seu compromisso com a palavra de Deus. Nós ensinamos a Bíblia. Se o mundo quer seguir outros conceitos, outros princípios, se o mundo quer ir para o inferno, problema do mundo, mas quem quer ir para o céu, fique da palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém, irmãos? O casamento, então, ele é heterossexual, mas ele é também monogâmico.
Por isso, deixa o homem, seu pai e mãe, se unirá à sua mulher. Ele é monogâmico. Não está dizendo aqui, deixa o homem, seu pai, deixa o homem, sua mãe, e se unirá às suas mulheres, unirá aos seus homens. É um homem e uma mulher. Não é entre 2, 3, 4, 5. O casamento ele é monogâmico. É um homem e uma mulher. Este é o padrão de família na Bíblia. Aquela família tradicional. O pai, a mãe, o avô, a avó, filhos e netos, bisnetos. Aquela grande família. Uma vez eu visitei uma casa, uma família linda, casal casado há, creio, perto de 18 anos de casados. 18 anos de casados. E eles tinham nada mais, nada menos do que 15 filhos. Seria o Adriano e a Karine que tivesse operado hoje, que foi uma por ano, ou eu também. 15 filhos. E hoje você fala para alguém, já brinquei na igreja aqui, eu falo para as pessoas, eu tenho 3 filhos. E sempre alguém na rua me pergunta, mas é com a mesma mulher? Essa pergunta é comum fazer? Na hora da vontade de responder duramente, mas eu não respondo, respondo educadamente, sim, com certeza. Mas para o mundo é comum. Pessoas têm 5 filhos, cada filho com uma mulher. Cada filho de um marido, de um homem. Casamento bíblico é entre um homem e uma mulher. Este é o padrão divino. Se alguém errou e se arrependeu, se converteu, não vai errar de novo. E agora está seguindo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Foi perdoado, foi lavado, foi regenerado, foi purificado, vida nova, mas não vai errar de novo. Mas você não pode ter 2 mulheres, 2 homens. Casamento, segundo a palavra de Deus também, é monossomático. Tornarão uma só carne. Monossomático quer dizer que os 2 tornaram-se um só. Não é o teu e o meu, é o nosso. No passado, quando as pessoas casavam, eu sou ainda da época passada, falava em bens, eram os nossos bens. O que nós construímos, o que é nosso. Hoje as pessoas casam, já fazem escritura, pacto antinupcial, separando o que é dele, o que é dela, o que é seu, o que é meu, separando tudo. E você pergunta por que disso, e a pessoa já fala, vai que a gente venha separar, então o que é meu, o que é dele é dela. Já casa pensando na separação? Já casa pensando no divórcio? Já casa pensando em terminar o relacionamento? Na possibilidade de um dia acabar o casamento? Mas quando casamos com o princípio até que a morte nos separe. Até que a morte separe. Foi perguntado a um casal há 55 anos casados, qual é o segredo de vocês permanecerem casados 55 anos? A resposta fora, nós éramos de uma época quando as coisas estavam estragando, a gente consertava e não substituía. Hoje as pessoas vivem substituindo. Não deu certo, caso com outro. Pessoas que namoram uma pessoa hoje, semana que vem está noiva, já mudou de noiva, já mudou de namorado, sem ter vergonha de perguntar quem é sua namorada, que cada vez está com uma. Virou bagunça. E casados, pior ainda. É até que a morte separe, os 2 uma só carne. Se você vai casar, é até que a morte separe. E você jovem que é solteiro, se você tem problemas na sua vida, primeiro resolva a sua vida, para depois casar.
Pois se você entrar no casamento sem resolver a sua vida, vai levar problemas para o casamento e arruinar o seu casamento. Se acerte primeiro consigo mesmo e com Deus, para ter um casamento abençoado e duradouro, até que a morte separe em nome de Jesus. No sul de Minas, um casal estava preparado para casar. O pai do noivo animado, comprou uma casa para o filho, para a nora. Uma festança estava preparada. Faltando uma semana para o casamento, o casal foi ao gabinete pastoral se consultar com o pastor, aconselhar. O pastor fez uma pergunta para o noivo: você está disposto a viver o resto da vida com essa mulher? E você, mulher, está disposta a viver o resto da vida com este homem? Um olhou para o outro e disse assim: não. E ali no gabinete terminaram o casamento. O pai do noivo queria matar o pastor depois. Mas antes, melhor terminar antes do que depois casado. Mas se você casar, é até que a morte separe. Ah, mas eu não aguento. Problemas todos os lares têm. Veja, Abraão, Isaac e Jacó tinham problemas. Tinha. Mas na vida de Abraão, Isaac e Jacó, no casamento de Abraão, Isaac e Jacó, Deus realizou o milagre no casamento deles. O Deus da família é o Deus do milagre, porque família é projeto de Deus. E família bíblica, segundo a palavra do Senhor, é um homem, uma mulher e os seus filhos em nome de Jesus. A sociedade pode mudar, os usos e costumes podem mudar, mas a Bíblia não muda. E nós somos cristãos, o povo da palavra para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você precisa afirmar isso para o seu filho, para a sua filha, para a juventude, para todos. Que a família e o casamento é heterossexual, monogâmico e monossomático. Nem todos estão preparados para casar, mas para casar tem que se preparar para ir para a vida toda com a graça e a bênção de Deus. Eu disse, repito, não existe casais perfeitos, mas casais se aperfeiçoando, melhorando a cada dia, em nome de Jesus, na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos trazer esse conceito bíblico, essa questão, este princípio inegociável. A família bíblica, não é a família num conceito judaico, não, é o conceito bíblico, palavra de Deus. Não é de um povo, é de Deus e da sua palavra, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Creia nisso, viva isso, pague o preço por isso, em nome de Jesus. Precisamos entender também que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. O Evangelho, outro princípio, ele é o poder de Deus para a transformação de vidas. Olha o que Paulo fala aqui, Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, a pregação da palavra, é o poder de Deus para transformar vidas. E nós precisamos, irmãos, pregar mais a palavra, nas rádios, na televisão, na internet, nas redes sociais, no dia a dia, ministrar a palavra, porque a palavra de Deus é o poder do Evangelho, é o Evangelho do Senhor, que vai gerar mudança de vidas, em nome de Jesus. Vi as pregações de Billy Graham, quando vivo, ministrava no mundo inteiro, quantas vidas foram transformadas, porque elas estavam ouvindo o Evangelho de Jesus. Porque há muita podridão hoje, muita sujeira hoje, porque as pessoas não estão ouvindo a pregação do Evangelho. E as pessoas estão relativizando, tudo para eles são relativos ou é relativo. A Bíblia é um livro relativo, isso é relativo, não é bem assim, é uma questão de interpretação. Não, ela é a palavra. E quando o Evangelho é pregado na sua essência, com poder e autoridade, vidas são transformadas em nome de Jesus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu disse que a salvação está somente em Jesus. Quem não aceita Jesus, não tem Jesus, não vai para o céu. Agora, se você tem um filho que não aceitou Jesus, dobra o seu joelho, até que ele tenha um encontro com Jesus, não você vai para o céu, ele vai para o inferno.
não é uma questão de opção, é o que a Bíblia está dizendo. Nossos lares precisam conhecer a Jesus pela proclamação do Evangelho, pelas boas novas do Evangelho. É lógico que quem transforma é o Espírito Santo. A nossa missão é pregar, é anunciar, é falar, mas quem vai transformar é o Espírito Santo. Mas o nosso papel é pregar o Evangelho, dizendo: eu não quero que você vá para o inferno, eu quero que você vá para o céu, eu quero que você venha para o céu conosco, e você será abençoado. Você precisa conhecer o Evangelho de Jesus. Muitas igrejas deixaram de pregar o Evangelho e pregar outras coisas, estão se esvaziando, fechando, e as famílias se perdendo, gerações se perdendo. Uma vez fui pregar numa igreja do estado de São Paulo, eu fiquei abismado, eu fiquei triste, porque não era um auditório lindo como o nosso, mas olhar para aquele auditório me deu tristeza, porque o mais jovem do auditório, acho que tinha 80 anos, o mais novo, era um auditório só de idosos, não desfazendo os idosos, que são bênçãos do Senhor, são respeitados, são bênçãos, unção pura, mas a questão que eu estou me referindo, uma igreja só de idosos, que não tem jovens, que não tem crianças, ela está destinada a quê? A acabar. E eu disse para eles: daqui a tantos anos sua igreja vai fechar, pastor. Ele ficou bravo comigo, porque queriam viver uma tradição e não tinha jovens. Igreja que não tem criança não tem alegria, igreja que não tem jovem não tem força, igreja que não tem idosos não tem história. A igreja precisa de história, da força e da alegria. A história dos anciãos, da força dos jovens e da alegria das crianças. Porque a igreja, uma geração passa, a outra continua, outra passa, a outra continua, e assim vamos em nome de Jesus. Nessa grande família, e agora a família da fé, como projeto de Deus. Mas vamos para frente. Outra questão em princípio inegociável, preste bem atenção. A prosperidade é fruto do trabalho honesto e abençoado por Deus. A prosperidade é fruto do trabalho honesto e abençoado por Deus. Você quer prosperar, você precisa trabalhar. Você quer crescer, você precisa trabalhar. Muitas pessoas não querem trabalho, querem só o bem bom. Veja o que a Bíblia diz, palavra do Senhor: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, se tudo te irá bem. Salmo 128, 2. A Bíblia ainda diz, Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, no suor do rosto comerás o teu pão. A Bíblia diz em Provérbios 6, 6 a 11: vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Olha o que acontece. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, 6 a 11. Manda a pessoa preguiçosa ter com a formiga. E nós aprendemos aqui, eu vou voltar para você, aqui o título, para você guardar e passar adiante, para que muitas pessoas conheçam esta verdade poderosa e maravilhosa da palavra de Deus, que a prosperidade é fruto do trabalho. E nós como cristãos prosperamos porque trabalhamos. Não é o que eu posso ganhar, o que possa vir às minhas mãos de forma beijada, sem meu esforço. Eu quero trabalhar, e quando trabalhamos, Deus nos abençoa em nome de Jesus. A promessa, falhas, de ser sustentado por esse, por aquele outro, não é bíblico. Que o que a Bíblia ensina é o trabalho honesto.
Todo o país firmado na palavra, alicerçado na palavra, cresceu e prosperou, porque as pessoas trabalharam. Uma vez um amigo meu encontrou alguém na rua, e ele estava ali, limpando vidro de carro, para ganhar um trocado. Ele disse: olha, você sabe que tem curso aqui para profissionalizar, você pode ganhar um bom salário. Ele disse: nunca ninguém me falou isso, então eu vou dizer para você, em tal lugar tem um curso assim, 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 é gratuito, faça, você vai crescer. Ele ouviu aquela palavra, fez o curso, cresceu e prosperou. É o trabalho. Mas se a pessoa quer ficar dormindo até meio-dia, levanta meio-dia, almoça até 1h, após o almoço deita para tirar uma soneca da tarde, e levanta novamente às 18 para jantar, e deita novamente para acordar no outro dia, ao meio-dia. Não vai prosperar. Não é a lei do mínimo esforço. Tem que trabalhar, tem que suar a camisa, tem que ir à luta. Aí Deus abençoe em nome de Jesus. Já contei aqui e repito hoje uma história que mexeu comigo, achei muito formidável e verídica. Que uma jovenzinha, uns anos atrás, casada com sua filha, ela me disse: pastor, eu consegui um emprego. Eu falei: amém. Vou ganhar X valor, era um salário mínimo da época, bem pequeno. E ela disse assim, eu pensei comigo, ela está trabalhando, vai ganhar um salário mínimo, o que ela vai falar? Ela disse: agora que eu estou trabalhando, vou ganhar um salário mínimo, eu vou poder comprar a minha casa, mobiliar a minha casa e comprar o meu carro. Eu pensava comigo, nem em Israel achei fé como essa. Mas o que aconteceu com aquela jovem? Ela continuou trabalhando, comprou a sua casa, mobiliou a sua casa e comprou o seu carro, por meio do seu trabalho. Não é o que vão me dar, eu quero trabalhar para adquirir. A prosperidade é fruto do trabalho honesto e abençoado por Deus. A maioria da juventude, uma grande parcela da juventude, melhor dizendo, não querem saber de trabalho. Acha que tudo vem de mão beijada, tudo é fácil demais. E não sabe o preço que os pais pagaram para chegar aonde chegaram. E muitos pais, quando partem para a glória eterna, os filhos perdem tudo que os pais adquiriram a vida inteira, porque nunca trabalharam na vida. E vão só gastando, gastando, gastando e perdem tudo. Se quer prosperar, precisa trabalhar em nome de Jesus. 1 hora a mais, talvez, um pouquinho a mais, um pouco a mais. Agora, se a pessoa quer dormir, a Bíblia diz: sobrevirá a pobreza como ladrão e a necessidade como um homem armado. Outra questão e outro princípio negociável, você já sabe deste: o centro é e sempre será Deus, ou seja, toda a glória seja dada somente a Deus. Outra questão inegociável: toda a glória somente a Deus. E eu faço questão de relembrar este texto que eu usei dias atrás. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é inegociável. Se aquilo que eu estou fazendo não é para a glória de Deus, não devo fazer. Se aquilo que eu estou pensando não é para a glória de Deus, não devo pensar. Eu tenho que viver para a glória de Deus. Deus chamou a sua igreja para viver a glória de Deus, aonde Deus manifesta a sua glória, e nós vivemos para a exaltação da glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. São princípios, são questões inegociáveis para as nossas vidas. Estou trazendo apenas alguns aqui nesta noite, para o seu coração. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós precisamos viver estes princípios inegociáveis da palavra do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, vamos manter cada um destes princípios
para a honra e para a glória de Deus. Hoje é um dia de eleições. A eleição ainda acho que não finalizou, mas por pouco o candidato do PT parece que está eleito. Menos de 1% do presidente atual. Mas os princípios continuam inegociáveis. O que vai acontecer? Como será? Não sei, mas eu sei que Deus continua sendo soberano. E Deus continua agindo nas nossas vidas, no nosso coração, em nome de Jesus. Vai acontecer alguma coisa esses dias, por tanta coisa errada que houve? Deus sabe que vai acontecer. Mas o importante é que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Deus nunca nos desamparou. Ele nunca vai nos desamparar. Hoje, era para eu estar pregando lá no sul de Minas, num aniversário de 70 e poucos anos de uma igreja. Mas eu declinei o convite, não podia estar lá e deixar a minha igreja aqui num momento tão importante. Por isso eu estou com vocês. Mas para dizer que Deus é soberano, que Deus reina, que Deus cuida. O que vai acontecer nas mãos do Senhor. Mas venha governo ou passa governo, estes princípios, para nós cristãos, continuam inegociáveis, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Inegociáveis. Muda leis, vem leis, nós continuamos o povo de Deus. Governo vem e passa. Nero passou. Os imperadores passaram. Pessoas maldosas passaram. E a igreja do Senhor sempre permaneceu para a glória de Deus, em nome de Jesus. A igreja jamais vai acabar, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Fique firme na sua fé. Estamos juntos. E Deus nos abençoe, em nome de Jesus.